Efésios 5, do verso 18 até o verso número 21. Todos acharam? Pode deixar aí mesmo. Tá bom. Efésios 5, versículo 18 ao 21, a Bíblia diz assim: E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Senhor nosso Deus, Tua palavra foi lida mais uma vez nesse dia, e aqui estamos nós, sedentos, Pai, de beber dessa fonte, a palavra de Deus, que é um verdadeiro alimento para nós, que traz mudanças e transformações à nossa vida, quando ela é lida, entendida e praticada. E é isso que nós queremos essa noite, ouvir, entender e colocar em prática o que nos diz a Tua palavra. Fala ao nosso coração, Pai, precisamos ouvir a Tua voz. Não estamos aqui para ouvir homens com filosofias, nem doutrinas humanas, mas a doutrina de Deus, a palavra de Deus, que ela encha o nosso coração. É o que eu te peço, entregando a minha vida ao Senhor, pedindo Tua unção, para que nesse poder a Tua palavra seja ministrada e todos nós sejamos abençoados. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, aqui está um texto de Paulo que muitas vezes é lido, lembrado na igreja, em que Paulo diz para a igreja, e isso é de particular interesse, ele está falando à igreja e não aos descrentes, mas sim àqueles que creem, e diz ele no versículo 18, que nós não devemos nos embriagar com vinho, porque na embriaguez do vinho a dissolução, a briga, a desentendimento, coisas dessas que conhecemos bem. Mas ele diz, ao invés disso, vocês devem se encher do Espírito, Espírito com letra maiúscula, falando ele do Espírito Santo do Senhor. E aí diz que, decorrência desse enchimento, nós vamos falar entre nós com salmos, com hinos espirituais, louvaremos de coração ao Senhor, daremos graças a Deus por tudo e também, cheios do Espírito, vamos nos sujeitar uns aos outros, vamos fazer tudo isso no temor de Cristo. É a consequência desse enchei-vos do Espírito. Mas isto é de particular interesse porque ele está falando à igreja. Não está falando a descrentes, até porque os descrentes não podem ter o Espírito Santo. Jesus, quando falou a respeito do Espírito Santo, disse que o descrente não poderia recebê-lo, mas sim aquele que crê, e estes somos nós. E diz a Bíblia que nós acreditamos em Jesus, acreditamos na pregação do Evangelho por causa da influência do Espírito Santo. A Bíblia diz que é Ele quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. É o Espírito Santo quem convence o homem. Ou seja, eu ouço a palavra e o Espírito Santo convence ao meu coração de que aquilo que estou ouvindo é verdade de Deus, e isso então transforma o meu entendimento. Então não existiria nenhum convertido sem a ação do Espírito Santo. Ela se dá a conversão quando eu ouço a palavra. Paulo dizia que é preciso ouvir, e ele questionava, mas como ouvirão se não houver quem pregue? Mas mesmo tendo alguém que pregue, para que essa palavra faça efeito, o Espírito Santo, ali presente, com o convencimento, vai transformar a vida daquele que ouve. Então, todo aquele que se diz cristão foi por influência do Espírito Santo, por convencimento do Espírito Santo. Paulo, falando sobre isso, diz também que nós somos templo do Espírito Santo.
Mas agora chegamos a um texto em que Paulo diz que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, porque há claramente aqui uma diferenciação entre ter o Espírito Santo, entre ser templo do Espírito Santo e ser pleno ou cheio do Espírito Santo. Então, é isso que é de particular atenção aqui, porque ele diz a uma igreja que já tem o Espírito Santo que eles devem se encher desse Espírito, de modo que as vidas sejam mudadas, transformadas, que as conversas mudem, que os louvores mudem, que os relacionamentos mudem, porque estamos cheios do Espírito e não embriagados com qualquer tipo de vinho que esse mundo possa nos oferecer, que só trará para nós desentendimentos. Então essa é a mensagem de Paulo à igreja, e nós somos igreja, então essa mensagem é para nós. Eu tenho o Espírito Santo porque eu me converti, mas eu preciso obedecer a essa ordem de Paulo, eu preciso me encher do Espírito Santo. Eu preciso me encher das coisas de Deus, das coisas do Espírito, e baseado nisso, a minha vida, o meu relacionamento, a minha postura dentro da igreja será completamente transformada por causa disso. Então, o Espírito Santo de Deus em nós, ele fará toda a diferença para o meu comportamento dentro da igreja e também fora dela. Fará toda a diferença em relação a minhas motivações para servir a Deus. Qual a minha motivação para servir a Deus? Qual o motivo que me leva a buscar fazer a vontade de Deus? O Espírito Santo vai fazer toda a diferença, porque vai trazer o equilíbrio que eu preciso para a nossa vida. E Ele é que nos revela a vontade de Deus, a direção de Deus. Então, há um relacionamento íntimo de todos nós com o Espírito Santo do Senhor. Não apenas tê-lo residente, mas tê-lo presente, pleno na nossa vida, para todas as decisões, para todas as ideias, para tudo aquilo que falamos ou fazemos, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Então, pelo que Paulo diz, e ele coloca isso de maneira imperativa, ele não está dando uma sugestão, ele está falando imperativamente. Ele não está dizendo, olha, irmãos, vou sugerir uma coisa a vocês. Em vez de vocês encherem a cara, que tal se encherem do Espírito? É assim o texto de Paulo? Você consegue ler esse texto desse jeito? Olha, que tal, hein? Que tal vocês, ao invés de encher a caveira, por que vocês não se enchem do Espírito? É isso que ele está dizendo? É mais ou menos isso, mas de uma maneira completamente diferente. Ele está dando uma ênfase, uma ordem, imperativo. Ele diz, não se embriague com vinho, mas encha-se do Espírito. Não é opcional, é algo imperativo, porque ele sabe que isto vai mudar a nossa vida completamente. Eu posso ser cristão porque criei em Jesus, mas preciso ainda caminhar no Senhor. Preciso ainda de transformações diárias na minha vida, no processo ao qual chamamos santificação. Não haverá esse processo sem a atuação do Espírito Santo em nós. Não haverá sem essa plenitude. Se eu der espaço para tudo na minha vida, mas não der espaço para o Espírito, as coisas não vão mudar como mágica. Então, vida cristã é vida na presença de Deus. Eu posso ter espaço para tudo, mas se não tiver para o Espírito, não vai ter como ser pleno na minha vida. E quando ele fala sobre encher-se do Espírito, eu preciso que caiba mais Espírito Santo na minha vida. E segundo a física nos ensina, dois corpos não conseguem ocupar o mesmo lugar do espaço. Aí você pode dizer, mas o Espírito, não, mas pensa no raciocínio e na analogia que eu estou fazendo. Se você está cheio de outras coisas, não tem espaço para ser cheio do Espírito Santo. Você só pode ser cheio de um tipo só de coisas, entende? Mas se eu estou cheio de tantas outras coisas, como vou obedecer à ordem de Paulo? E por que isso é tão importante para mim? Irmãos, uma das maiores razões da importância dessa plenitude é a nossa luta diária contra o pecado.
Quem está envolvido nessa luta? Eu estou, você está? Todos nós. Estamos numa luta diária contra o pecado? Ou você já está com um boi na sombra, está tudo bem, está tudo resolvido na sua vida, tem tentação nenhuma, você está imune a tudo? Eu duvido disso, irmãos. Nós todos temos uma luta diária contra o pecado e a Bíblia nos fala exatamente sobre isso. Quero ler com você Gálatas capítulo 5, no versículo número 17, o apóstolo Paulo diz: porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, para que você não faça a vontade da sua carne. O Espírito, que está em letra maiúscula aqui também, o Espírito Santo de Deus, está te ajudando nessa batalha diária. O Espírito Santo está convencendo você diariamente a dizer não ao desejo da sua carne, para que você não faça o que a carne quer fazer. Irmãos, entenda de uma vez por todas que na carne ninguém é santo. Carne não presta, entende isso? Por isso, carne não verá a Deus. Você acha que você vai ver a Deus na carne? Não vai. Você vai morrer, a sua carne vai virar pó e o seu espírito vai para Deus. Quando a igreja for arrebatada, não é nessa carne que nós vamos, é num corpo glorificado, diz a Bíblia, num outro corpo e não nesse, porque esse aqui não tem jeito, ele está morto, ele está condenado, mas no espírito fomos salvos. Saímos da morte espiritual para a vida espiritual. Quando a Bíblia diz estávamos mortos em delitos e pecados, é porque a carne estava embranhada em delitos e pecados e o espírito estava morto junto com a carne. Mas no espírito Deus nos salvou. Mas ainda carregamos uma carne que não se converterá jamais, porque ela ama as coisas da carne. Ela deseja as coisas que lhe são próprias. Então Paulo diz, a carne milita contra o espírito para que você não faça o que ela quer, para que você não atenda aos desejos da carne. É assim que ele termina o versículo. Então veja, eu preciso do Espírito Santo para que ele me ajude nessa luta diária contra a carne. Ah, eu já o tenho, sim, nós já o temos. Mas nós precisamos ser cheios dele. Se não houvesse essa diferenciação entre ser e ser cheio, ter e ser cheio, Paulo não falaria dessa maneira. Ele não se preocuparia em mencionar isso. Ah, todos vocês já são igreja, já têm o Espírito Santo, está tudo bem. Não, não está tudo bem. Ele diz, agora você tem que ser cheio. Ele tem que impregnar a sua vida de tal ponto que você não deixa a sua carne fazer o que ela quer fazer. E não adianta você lutar, se esmurrar, se esfaquear, dizendo carne se converte. Ela não converte. Só vale a pena esmurrar a carne para não deixá-la solta. Como Paulo dizia, eu esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão. Ou seja, ele escravizava a carne, acorrentava ela, deixava ela ali amarradinha. Hoje os cristãos gostam de amarrar o diabo, já viu? Qualquer coisa está amarrado. Não adianta amarrar o diabo se você não amarrar a sua carne. Não adianta. Amarra o diabo, mas a carne está solta. Então, do mesmo jeito, você vai pecar. E a única maneira da gente lidar com isso não é com a nossa força de vontade, mas é com a ajuda do Espírito Santo. A Bíblia diz, ele nos ajuda. E aí eu luto contra a carne, para que eu não faça o que ela quer fazer. E você não pense que vai mudar a vontade da carne, que você vai de tal ponto evangelizar a sua carne, que ela vai mudar a sua natureza. Não muda. Carne é carne, carne gosta de carne. E é o Espírito que nos ajuda a lutar contra a vontade dela. Veja uma coisa interessante, Romanos capítulo 8, no versículo 6, mais uma vez o apóstolo Paulo falando sobre esse assunto, em Romanos 8,6 ele diz assim, porque o pendor da carne dá para a
morte, mas o do espírito para vida e paz. Pendor é para onde você pende. A carne pende para a morte, porque ela pende para aquilo que ela gosta, e o que ela gosta é pecado, então ela se inclina para o pecado. Mas o pendor do espírito leva tudo para o outro lado da balança. E esse pendor do espírito dá para a vida. A pergunta é aquela mesma que Deus fez lá em Deuteronômio ao seu povo. Eu proponho hoje a você vida e morte, bênção e maldição. Escolhe. O que você escolhe, meu filho? Você quer morte? Se inclina para a carne. Você quer vida e paz? Se inclina para o espírito. O pendor, para onde você pende. E não adianta dizer que você está neutro, porque você pende para um dos lados. Ninguém fica neutro. Ou está na carne ou está no espírito. Ao mesmo tempo não está em nada. Ou é filho de Deus ou é filho do diabo. A Bíblia fala assim. De maneira bem dura e crua. É a Bíblia que fala. Eu só estou repetindo o que está escrito. Então a escolha é nossa. Escolhe, pois, a vida, diz Deus. Ele aconselha. Penda para o Espírito, vai ser muito melhor para você, porque aí você terá vida e paz. Mas se você escolher a morte, se você escolher a carne, você vai terminar na morte. Ainda em Romanos 8, no versículo 8, ele diz, portanto, os que estão na carne, o que acontece com eles? Não podem agradar a Deus. Quem é que está na carne? A gente às vezes usa essa expressão, o irmão hoje está na carne, né? Já viu? Já usou isso assim? O irmão está nervoso, está na carne. Mas isso é muito mais do que estar nervoso, irmãos. Estar na carne é muito mais do que isso. Ele está falando em relação a esse que pendeu para a carne. Pendeu para a carne, para onde ele vai? Vai para a morte. E aí ele diz, quem está na carne não pode agradar a Deus, e não há nada que ele faça que consiga agradar a Deus, porque ele está no caminho da morte. Deus lhe deu vida em Cristo, ele escolhe a morte. Então não há o que ele faça que vai se tornar agradável diante de Deus. Se pende para a carne, não há obra que substitua essa transformação que Deus quer fazer na sua vida. Não adianta fazer obras, não adianta dar caridade e tal, porque você está na carne. Então você não pode agradar a Deus. Qual a solução? Enchei-vos do Espírito. E aí você começa a pender para a vida. É como se a balança invertesse na sua vida. A balança está para a morte. E aí você começa a equilibrar e fazê-la pender para a vida. É o peso do Espírito Santo, o bom peso que enche a nossa vida para nos levar para a verdadeira vida. E essa luta, como eu disse, é diária. Em Romanos, no capítulo 7, veja, está tudo pertinho um texto do outro, porque Paulo está nesse assunto. Romanos 7, do verso 15 em diante, ele diz, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, aonde? Na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Paulo já identificou, olha, na carne não tem coisa boa, só tem coisa ruim. Não há boa intenção na carne, né? Então ele diz, então esse é um problema, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim, na carne. Aonde habita o pecado? Na carne. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Onde está o homem interior? Não está na carne. O homem interior está no Espírito. O Espírito tem prazer nas coisas de Deus, mas às vezes ele é sufocado pela carne.
naquela luta da carne contra o espírito, a carne está tão bem alimentada, a carne está tão bem suprida, que ela acaba superando. Em vez de estar cheio do espírito, você está cheio da carne. E aí a luta é perdida. E aí o prazer na lei de Deus que há no espírito, no seu interior, acaba não sendo suficiente para vencer a outra lei que luta contra você, como Paulo diz aqui. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? É a pergunta que Paulo faz. Mas olha o que ele conclui no verso 25. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Mas ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo. Porque ele me deu a saída. Ele me deu a solução para entender e tratar esse conflito que não é de Paulo, que é meu, que é seu, que é de todos nós, que acontece diariamente na nossa vida. Coisas que às vezes não queríamos fazer, acabamos fazendo. Coisas que sabíamos que tínhamos que fazer, acabamos não fazendo. É um conflito diário, mas graças a Deus por Cristo, que nos deu a saída. Pela palavra, a libertação, encher-se do Espírito, alimentar o Espírito e não a carne, superar no Espírito essas lutas e dificuldades, porque são coisas que pertencem à natureza humana e que não serão transformadas, irmãos, porque Deus não veio para converter a carne, mas sim o Espírito. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Está lá em 1 Coríntios 6,17. É no Espírito que Deus fez essa obra, mas há uma saída para nós. Desse conflito é uma realidade, mas não é uma sina, não é um destino, que a gente se conforme. Então, alguém pode olhar para esse verso, então é assim mesmo, eu vou viver assim de altos e baixos, porque... Sabe como é que é, né? É a carne é fraca. É o que a gente diz, né? Você já ouviu isso, que a carne é fraca? Isso é o maior engano que a gente pode dizer, irmão. A carne é nada fraca, ela é forte pra caramba. É tão forte que derruba a gente grande. É tão forte que derruba a gente. Não é? Então a gente não vai se conformar com essa desculpa, mas vai entender qual a saída que Paulo deslumbrou, e depois ele continua no capítulo 8 falando sobre isso. E aí diz, eu já sei o que é o pendor, é para onde eu me inclino, é para onde eu me volto, é o que atrai o meu coração, é para onde eu sou levado. Se eu me inclino para a carne, eu vou terminar na morte. Essa história não vai terminar bem, mas se eu me inclinar para o Espírito, eu me inclino para a vida. Então há uma solução, graças a Deus por Cristo. Porque sem Cristo, o que existia? A lei e a consequência do pecado. O salário do pecado é a morte e não tem conversa. Essa é a lei. Mas em Cristo há a graça. Graças a Deus por Cristo, é o que dizia Paulo. Eu chego à conclusão que nós precisamos do Espírito para vencer o pecado, com a ajuda de Deus e através do Espírito Santo. Veja o que está escrito em Ezequiel, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 36, eu gosto sempre de usar esse texto, aqui há uma grande ilustração sobre esse poder de Deus na restauração do homem. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 até o versículo 27, a Bíblia diz, então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porém dentro de vós o quê? O meu espírito. E farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Na conversão, Deus nos dá o que nós precisamos para vencer.
Antes da conversão, ninguém vencerá o pecado. Por isso o salário será sempre a morte e o resultado vai ser sempre a condenação. Mas depois da conversão, a saída foi descoberta. Porque Deus proveu o escape, colocou dentro de nós um espírito novo, um coração novo, todas as condições para que a gente vença a luta. Essa luta antes era perdida, já entrávamos derrotados, mas agora há a possibilidade de vitória. Porque Jesus conquistou para nós o perdão, a graça foi estendida a cada um, a possibilidade de vitória está ao alcance de cada um de nós. Por quê? Não porque somos alguma coisa, mas porque Deus colocou dentro de nós alguma coisa. Um coração novo e um espírito novo. E Ele diz, o meu espírito está em vocês, para que vocês consigam vencer o pecado. Vocês têm o meu espírito, agora sejam cheios dele, para que vocês consigam vencer o pecado. Há mais uma razão para você ser cheio do Espírito, se essa já não bastasse, né, irmãos? Se essa já não fosse suficiente, eu vejo uma outra. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo para poder fazer alguma coisa para Deus. Ninguém fará nada para Deus sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós seremos envergonhados se tentarmos fazer a obra de Deus ou algo que a gente acha que é para Deus. A Bíblia está cheia de exemplos assim, mas parece que nós nos esquecemos. Nós precisamos, para fazer a obra de Deus, ser cheios do Espírito Santo. Algumas pessoas acham que é fácil fazer a obra de Deus. Eu queria ser pastor, é mole, está ali no púlpito, olha, fala lá algumas coisas, todo mundo diz amém, beleza, é mole. Eu queria ser diácono, fico ali e tal. Irmão, você pode ser qualquer coisa que você quiser. E a gente pode enganar qualquer pessoa que a gente quiser também. Mas o problema é que sem Deus e sem a plenitude do Espírito, mais cedo ou mais tarde, as obras serão reveladas. E a Bíblia diz que aquilo que fazemos em oculto será revelado para todos verem. E aí, sem a unção do Espírito Santo, não consegue se fazer a obra de Deus. Você consegue trabalhar para Deus, você consegue ter um cargo na igreja, tudo isso você consegue sem o Espírito Santo. Mas não é a obra de Deus que você está fazendo. A obra de Deus, a coisa é muito mais séria. Veja o que diz a Bíblia em Atos 19, versículo 11, uma historinha conhecida, que você já deve ter lido muito na Bíblia. Mas diz assim, Atos 19, verso 11, Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levar os enfermos lençóis e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu, conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, diz a Bíblia, não é? E habitantes de Éfeso, veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Aqui está um caso clássico de alguém que tenta fazer a obra de Deus sem o Espírito Santo. Ora, Paulo fazia milagres extraordinários. Extraordinários quer dizer que são fora do normal, fora do cotidiano, não é? E aí, até nesse momento, um avental que Paulo usava era colocado sobre o enfermo, a pessoa era curada, um demônio ia embora, tudo isso. E aí, 7 filhos de um sacerdote, que lindo de papai, né? Deve ser. Meu pai é sacerdote, eu acho que eu sou alguma coisa aqui. Resolveram sair pelo mundo expulsando demônio. Eram exorcistas ambulantes. Você consegue imaginar isso? Quando fala ambulante, eu lembro daquele cara na praia. Olha o mate, biscoito Globo. Você já viu isso? É um ambulante. Ele anda pela praia. Eles deviam andar pela praia, expulsa o demônio,
Um demônio é 10, 3 demônios é 20. Né? Mas pensa bem, exorcista ambulante, quem vai? É o limão e mate. Está o cara lá, expulsa o demônio, faça, arrebento, faça e aconteça. Exorcista ambulante, onde já se viu isso, irmãos? E aí, chega diante do demônio, da pessoa endemoniada, e conjuro-te, no nome de Jesus a quem Paulo prega, sai dele. E o diabo, não sai, não sai, não sai. Aí começou a briga. E aí, irmão, diz a Bíblia que o demônio desceu o cacete neles. Desceu, com vontade. Foram embora desnudos e feridos. Parece que o endemoniado rasgou as roupas dele, botou tudo pelado, gudunhou eles todinho. Já viu o endemoniado gudunhando, gente? Já viu? É terrível. Gudunha tudo. Gudunhou os caras todos pelados, foram para casa pelados. Conheciam Paulo, lembraram de Jesus que Paulo pregava, só não tinha uma coisa, o Espírito Santo que Paulo tinha. E aí a vergonha vem. Aí imagina esses caras voltando para casa, sem gritar mais, ó o limão, olha o mate. Imagina eles voltando para casa, tudo envergonhado, pelado, todo arranhado, todo desgrenhado. Que vergonha. Irmão, a mesma coisa. Se a gente quer fazer a obra de Deus, precisa ser cheio do Espírito Santo. Senão, é como diz no ditado, dá murro em ponta de faca. É ficar tentando enxugar gelo. Não vai funcionar. Se não for o Espírito Santo de Deus, a coisa não funciona. E veja, isso é o próprio Senhor que disse em Lucas 24. Veja só, não podemos esquecer, isso é um princípio de Jesus, não é uma invenção dos homens. Em Lucas 24, versículo 46 até o versículo 49, Lucas 24 diz: e disse-lhes, assim está escrito que Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, em quem seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Olha o que Jesus diz: permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Veja, Jesus diz a eles que eles têm que fazer. Olha só, está escrito que eu ia morrer e ressuscitar, está tudo definido. E está escrito que no nome meu se pregasse arrependimento. E vocês são as testemunhas que vão fazer isso. Tudo bem? Tudo bem. Podemos ir? Não, não podem. Aguardem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Veja, já sabiam o que tinham que fazer, já estava a missão dada por Jesus, mas não podiam ir ainda. Por que não podiam ainda? Porque precisavam ser revestidos do Espírito Santo. Lá em Atos 1:8, aí está escrito também: mas recebereis poder ao descer sobre vós quem? O Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ou seja, depois que eu recebo esse poder, é que eu vou ser a testemunha de Jesus. É só depois. Os ambulantes resolveram ir antes, e aí não funciona, aí vem vergonha. Há uma frase que eu anotei aqui de um pregador antigo chamado Moody, que ele disse: é melhor sair pelas estradas quebrando pedra do que sair pelas ruas e pregar o Evangelho sem poder do Espírito Santo. É melhor, é mais fácil quebrar pedra na rua do que pregar o Evangelho sem o poder do Espírito Santo. Vai ver que é um trabalho que não dá fruto, é algo que não dá um bom resultado. E o testemunho de Paulo, ele diz em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e versículo 5, de 1 Coríntios, capítulo 2. Paulo diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito, com letra maiúscula, e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Veja, Paulo era um homem letrado, culto, tinha toda a formação e tal, mas ele não atribuía isto ao sucesso que ele tinha ao evangelizar e abrir igrejas.
mas ao poder do Espírito Santo. Ele diz, sem o poder do Espírito Santo, nenhuma qualificação humana substituirá aquilo que vem de Deus. E na obra de Deus, as nossas qualificações são muito boas, mas não substituirão a unção que só o Senhor consegue colocar sobre a nossa vida. Então eu preciso do Espírito Santo para isso. E por fim, irmãos, eu preciso ser cheio do Espírito Santo para fazer algo que é muito simples, que parece que a gente não precisa, mas precisa. Eu vou dizer para você, orar. Você diz assim, orar é fácil, né? Orar é tranquilo. Agora, quando a gente decide realmente orar, começa a luta. Lembra de Daniel, eu falei hoje de manhã, né? Olha a batalha que foi a oração de Daniel. Daniel começa a orar e há uma guerra no céu por causa da oração de Daniel, no capítulo 10. Então, quando a gente decide orar, começa uma luta. Muitos obstáculos se levantam, a gente faz propósito, eu vou orar todo dia, tal hora, eu vou clamar, vou me ajoelhar. Aí naquele dia, naquela hora, acontece um negócio, acontece outro, estoura um cano em casa, sei lá. Acontece alguma coisa. Já aconteceu contigo isso? Você fez um propósito e na hora do propósito aconteceu alguma coisa. Dificuldades, empecilhos, barreiras se levantam. E há sempre dois tipos de oração que a gente precisa lembrar de qual tipo eu estou falando agora. Que tipo de oração é esse? Tem oração feita na carne e oração feita no espírito. Como é que é, pastor? Tem oração feita na carne? Tem. É engraçado que a carne não presta para nada, mas ela ora, sabia? A carne ora, é cínica ela. Agora tem oração feita no espírito. Mas como é que é esse negócio de oração na carne? Irmão, sem querer julgar ninguém, por favor, mas observa, se a oração for muito comprida, eu já desconfio que ela é na carne. Eu já fico com o pé atrás, olhei para o relógio, está 20 minutos o cara orando, eu já começo a pensar. Claro que tem discernimento nisso, né? Tem que ver qual é o assunto da oração. Começou a repetir muito, né? Começou a falar o que já disse, e começou a elogiar muito, e começou a falar. É a carne que está orando, não é o espírito. É a carne que está orando, irmão. Oração muito comprida é sinal de carne. Por isso Jesus disse assim, não use de vãs repetições, como fazem os gentios, porque eles presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. E eles estão enganados. Então, Jesus nos ensinou sobre isso, e orar na carne às vezes é muito fácil, porque é uma oração de mim para mim mesmo. Eu me lembro da oração do publicano, aí do fariseu, estavam os dois lado a lado orando no templo, e ao olhar para aquelas duas orações, uma foi cumprida, era do fariseu, religioso, conhecia a Bíblia de cor, falava, ó Deus das alturas, do céu, da terra, do mar, não sei o que lá, falou um monte de coisa, e graças te dou, Senhor, porque eu não sou um pecador igual esse desgraçado desse publicano aqui do meu lado. Obrigado, Jesus, porque eu jejuo, eu dou o dízimo, eu sou o cara, eu não sou miserável igual a esse aqui. Ele orou assim, está na Bíblia. Eu dei uma exageradazinha, né? Eu dei uma teatralizadazinha, dá licença, mas está na Bíblia assim, tá ou não está? A oração do cara foi assim, ele orava espizinhando o outro. Você já viu? Tem irmão que faz isso na igreja, ele ora jogando indireta para o outro, jogando farpa, agora blum, peguei, acertei na mosca. E o cara estava ali fazendo isso, orando, tacando no outro lá, pedra, né? Obrigado que eu não sou miserável igual a esse e tal. Maravilha. Ele orou, estava no templo, era religioso, conhecia a Bíblia de cós salteado. Quem orou foi o espírito dele ou foi a carne dele? Foi a carne. A oração dele virou pecado, irmão. Veja, tem um versículo na Bíblia que diz que a nossa oração pode virar pecado. Que coisa terrível, né? Coisa que a gente nunca imaginava que podia sair um pecado, pode sair um pecado da oração. E isso é terrível. E aí o pobre do publicano, ele não falava nem direito, ele batia só no peito. Ah, Senhor, sê propício a mim, eu sou tudo isso que esse cara está falando, é verdade, eu sou isso mesmo, Senhor. E ele está aqui,
falando no meu ouvido, me torturando, mas é verdade. Só dizia isso, não disse uma palavra bonita, mas aí Jesus falou assim, esse aí foi justificado para casa, esse aí recebeu justiça hoje, porque ele não invocou justiça própria, ele não apresentou o seu currículo diante de Deus. Então, irmãos, para a gente fazer oração boa, é no Espírito e não na carne. E aí tem um problema, porque oração no Espírito, ninguém sabe fazer. E aí aquele versículo de Paulo que eu quero ler contigo aqui, em Romanos, capítulo 8, versículo 26, Paulo fala disso. Ele diz assim, simplesmente, também o Espírito, com letra maiúscula, semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. A gente tem muitas fraquezas e ele nos ajuda na nossa fraqueza. E aí ele diz, continua, porque não sabemos, uma das nossas fraquezas, não sabemos orar como convém, não sabemos orar convenientemente, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo para aprender a orar convenientemente. Para orar com a carne, a gente pode até fazer uma escola aqui, ensinar oração. Vem cá, meu filho, vou ensinar você oração. Olha, usa essas palavras, você fica olhando os outros orar, aí começa a aprender. Quem aqui já não foi novo convertido, teve vergonha de orar? Alguém aqui? Teve vergonha de orar? Ai, chama todo mundo, menos eu. Passou por isso? Aí a gente começa a olhar, começa a ver os outros fazer. Assim, esse negócio não é tão difícil não, acho que eu vou me arriscar aí. Né? Eu vou me arriscar nesse troço aí, vou lá e tal. Mas, claro, eu não estou generalizando, né, irmão? Eu sei, Deus sabe o coração de cada um. Mas às vezes essa oração é da carne. Ela foi aprendida, ela foi imitada. É igual falar em línguas, né? Você pode imitar. Tem gente que ensina. Sabia? Tem escola para falar em língua. Quer escola? Tem escola. Tem curso. Curso rápido, curso demorado. Você que sabe quanto você demora a aprender. Mas foi imitado. Não foi do coração, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, porque a gente não sabe orar. E quando a Bíblia fala que a gente não sabe orar como convém, não é da oração da carne que ele está falando da oração do Espírito. Essa a gente não sabe fazer, a da carne a gente faz, a gente sabe levar a coisa. Mas a do Espírito é que a gente não sabe. E aí ele diz, mas o Espírito te ajuda, mas o Espírito te assiste. Ele ora por você, ele supre a tua necessidade e ele até intercede com gemidos inexprimíveis que ninguém entende, mas que Deus entende. E a gente precisa ser cheio do Espírito para ter essa experiência, para ter essa oração que só Deus entende, para ter essa oração que não é para ninguém ouvir, mas é para falar o coração de Deus. Essa oração que mostra toda a nossa fraqueza diante de Deus. Nós somos fracos, mas Deus é forte. E na fraqueza da gente, Ele nos faz fortes. Então a gente precisa aprender com o Espírito Santo, aprender a orar como convém. O Efésios, no capítulo 6, no versículo número 18, o apóstolo Paulo, ele menciona essa realidade. Em Efésios 6, 18, ele diz, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A oração no Espírito, só quem pode ensinar é o Espírito Santo. Só quem pode dar o que nós não temos é o Espírito Santo. Então, irmãos, o conselho de Paulo não é um conselho, é uma ordem. Enchei-vos do Espírito. Te dei 3 razões. Tem muitas outras que a gente podia falar na Bíblia, mas os maiores beneficiados seremos nós. A vida se tornará mais fácil para ser cristão, para estar na igreja, para servir aos irmãos, para viver melhor, para corrigir as falhas e os defeitos. Eu preciso do Espírito Santo. E talvez você diga, mas como?
Como é isso, pastor? Como encher-me? Abra o teu coração para Deus. Abra, esqueça as pessoas que estão do seu lado. Tenha a sua intimidade com Deus. Peça ao Senhor. Para encerrar, só um último versículo. Jesus disse isso de uma maneira muito simples. Simples demais, irmãos. Lucas capítulo 11, no versículo 9 até o versículo 13. Jesus está ensinando a gente a orar. Ele diz: por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o quê? O Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Eu já tenho o Espírito Santo, mas agora eu quero ser cheio. A quem eu vou pedir? Ao Pai. Ele dará. Se eu, como pai natural, limitado, cheio de defeitos que sou, consigo fazer o bem aos meus filhos, quanto mais o Pai Celestial não me dará aquilo que eu lhe peço de tão importante, tão crucial para a minha vida: ser cheio do Espírito Santo, vencer o pecado, vencer as barreiras da oração, estar servindo na igreja cheio do poder de Deus. Qual é o pai que não vai atender esse pedido? Ore agora ao Senhor. Vamos falar com Deus. Meu Deus, meu Pai, nós precisamos tanto do Senhor, Pai. Precisamos tanto ser cheios do Espírito. Não basta tê-lo apenas, mas a sua plenitude é necessária. Há lutas contra o pecado diariamente, Senhor. Queremos fazer a Tua obra, queremos nos envolver mais e mais com a Tua obra, Pai. Queremos orar como convém, não sabemos, Senhor, e só o Teu Espírito pode nos ensinar, só o poder do Espírito Santo agindo em nós. Queremos ser cheios, não de vinho, Pai, não de coisas desse mundo que embriagam, que distraem, mas cheios da Tua glória, Pai, cheios do Teu Espírito sobre nós. Vem encher-nos essa noite, Pai. Vem encher do Teu Espírito aquele que pede, aquele que busca. A Tua palavra diz: batei e abrir-se-lhe-á, buscai e achareis. Peça o Espírito Santo a Deus, Ele te dará. É a promessa do Senhor. Oh Deus, vem encher essa noite, meus irmãos, minha vida, Pai, cada vez mais enche-me do Teu Espírito. Preciso do Senhor, Pai. Todos precisamos de Ti para fazer a Tua vontade. Enche a Tua igreja, Pai, com a Tua presença. Ajuda-nos, Senhor, contra as batalhas da carne. Ajuda-nos, Pai. Eu te peço isso, ó Deus, orando por mim e por cada irmão que Te busca nesse momento. Quem Te busca encontra, quem bate a porta se abre. E eu creio na Tua promessa: aquele que pede o Espírito Santo receberá, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Vamos louvar ao Senhor, irmãos. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo
do Espírito, sopra neste lugar e enche os nossos corações. Vento do Espírito, vento do Espírito, sopra neste lugar e encha os nossos corações. Tua alma viverá, teu espírito renovará, no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Chorarás e saltarás de alegria. Vem Espírito Santo me guiar, vem Espírito Santo restaurar. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo visitar. Vem sobre a tua igreja, Pai. Glórias a Deus. Glória ao nome do Senhor. Louvado seja Deus.